E naquela cidade que ele estava pregando, havia ali um moço que estava passando por um sofrimento terrível, tamanho. Era um sofrimento tão grande, nas drogas, na bebida. E ele se deparou com esse moço lá na rodoviária. Aquele moço todo urinado, já com cheiro de bebida, dizia esse pastor. E ele começou a conversar com esse rapaz que estava na rodoviária, ali jogado. E ele começou a falar para esse moço, conversar com esse moço acerca de Jesus. E aquele moço disse que já era crente, que foi crente o dia que era o presbítero da igreja. Você acredita nisso? Ele disse que certa vez ficou à saída dele da igreja, e o se entregar dele na bebida, é que certa vez ele foi compreendido pelo seu pastor. Ele era um presbítero que estava ali naquela situação. Ele disse que certa vez ele tinha uma Kombi, e com essa Kombi ele pegava a família, a esposa, e colocava todo mundo dentro da Kombi e saía para fazer cultos ao ar livre, nas praças, nas ruas, nas cidades vizinhas. E esse presbítero disse que certa vez, passando em uma das avenidas, um carro foi atingido e a esposa faleceu naquele acidente. E as pessoas caíram em cima dele, arrebentando. Inclusive o pastor, o presidente e o pastor dele disse que isso aconteceu devido à desobediência dele, que ele não era para estar fazendo aquilo, que ele ultrapassou, que ele passou, que ele violou leis e isso, princípios, essas coisas todas, esses formalismos de homens, que muitas vezes não faz e nem deixa os outros fazer, está entendendo? Mas aquele moço tinha um chamado, ele tinha um chamado para pregar, para evangelizar, para ganhar vidas, e ele disse que ganhou muitas vidas. E depois, quando a esposa faleceu, as pessoas caíram em cima dele, arrebentando, dizendo que a culpa foi dele. E ele disse que depois que perdeu a esposa naquele acidente, saiu da igreja, se entregou às bebidas e não mais voltou para a igreja. E aquele pastor que foi pregar naquela cidade, naquele dia, vendo ele naquela rodoviária, conversando com ele, orando por ele, ele disse: Senhor, na condição que eu estou, já fui um presbítero da igreja, nessa condição que eu estou hoje. Ele disse para aquele pastor: sim, pastor, se você orar por mim, pastor, e nesse momento Deus, o Senhor, me renovou no Espírito Santo para a condição que eu estou aqui, prostrado, urinado, nessa situação, eu me volto para ti. E o pastor naquele momento abraçou com ele, orou por ele. E naquele momento em que ele orava, Deus foi renovando aquele presbítero no Espírito Santo. Aquele homem se levantou, se ergueu, o pastor levou ele para casa, cuidou dele. E naquela mesma noite que aquele pastor estava pregando naquela cidade, depois de ter o levado para a sua casa, ou para o seu alojamento, ou para a sua hospedagem, onde ele estava hospedado naquele dia, sem alguém entender nada o que aquele pastor estava fazendo, trazendo aquele moço, conseguindo roupa para ele, vestindo ele, levando ele à noite para o evento que ia acontecer na cidade. Ele disse que naquele momento foi o dia mais lindo do ministério dele, onde Deus resgatou aquele presbítero de volta, renovando ele naquele dia no Espírito Santo, e tirando do coração dele aquela frustração, aquela mágoa, aquela tristeza que havia de muitos anos atrás. Que nessa noite Deus está chamando a mim, a você, cada um de nós, para o ministério, para louvar, para glorificar, para sermos um missionário aqui dentro de Campo Verde, aonde você estiver. Deus está chamando você para ser um missionário nessa noite.